Personagens. A gente ama eles do jeitinho que são. Porém, às vezes, do nada, os autores da obra em um belo dia acordam de suas camas, tomam seu café e falam: bora destruir eles? Isso é a descaracterização, pois muda tudo. A personalidade, a história de vida e até mesmo o design deles sem nenhuma explicação. Ou pelo menos uma decente. Porém, quando o assunto é navegador, esse sim você precisa mudar. Porque, vamos combinar, esse navegador padrão bunda sem graça que você usa já saiu de moda, baby. Te apresento o Opera GX. Com a função mod depois vindo aqui em interface, você pode deixar seu navegador com um visual bonitão. E pra você que é otaku fedido assim como eu, uma mãe dele que eu conheci também, o Opera tem uma biblioteca gigante de temas e papéis de paredes animados grátis. Tantos de anime, shonens, games, de tudo, mano. Alguns deles vêm com músicas de fundo pra você ficar escutando de buenas. E também com sons de teclado na hora que você estiver digitando, abrindo e fechando abas. Olha só que relaxante, mano. Você pode até colocar sons de um gato miando enquanto digita. Além disso, tem a função Shaders, que alteram toda a tela, deixando com esse efeito wave, por exemplo. E ainda dá para salvar suas redes favoritas aqui do lado. E caso você queira remover todos os mods, é muito simples, é só vir aqui. Outro recurso da hora é o Pop Out, onde você pode deixar o vídeo do seu canal favorito, tipo o meu, ou daquele anime que você está assistindo, rodando na mesma janela que você está fazendo outra atividade. Só apertando aqui. Quer comodidade melhor que isso? Mas a senha do meu X-Vidros, todos os meus dados estão no meu navegador atual. Relaxa, meu filho. Você pode importar tudo do seu navegador antigo para o Opera com apenas alguns cliques. Vem aqui em configurações, digita sincronização, entra em importar marcadores e configurações, aperta em importar e voilá! Tudo estará no lugar. Se interessou, o link para baixar o Opera GX está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado, Opera, e seguimos para o vídeo. Pior que mudar o design dos personagens é quando rola uma mudança no núcleo de direção das obras. Principalmente depois que os autores vão de arrasta pra cima. Ou pra baixo. E aí que as empresas fazem a festa. Pois a ganância fala mais alto e a vontade de ganhar dinheiro é tão colossal a ponto de ignorar o sentimento dos fãs. Um dos casos mais conhecidos é o Patrick de Bob Esponja, que antes era um dos personagens mais queridos da série. Era burrinho. Bom, sim. E daí? Mas era engraçado e carismático. Mas agora, além de burro, ele é chato, insuportável e um sociopata. Sério, tem um episódio que se resume a Patrick torturando Lula Molusco da maneira mais dolorosa e nojenta possível, apenas para ganhar dinheiro. obrigado! Mas não foi só com ele, isso ocorreu com vários outros personagens ao longo dos anos. E vamos conhecer estes casos neste vídeo. Então já vai deixando o like e... bora! Começando com um clássico, temos Pica-Pau, ele mesmo, que passou por uma grande mudança para se adaptar aos tempos moderninhos. Pois o original mesmo, o Pica-Pau raiz do Velho Testamento, é o dos anos 40 e 50, também conhecido como Pica-Pau Biruta. Reza a lenda que ele nasceu por causa de um passarinho que não deixou Walter Lantz transar em paz em sua lua de mel. Eu quero sexo! Em vez de chamar o Ibama, o cara criou um coringa de penas. Um crime ambulante animado. Uma personalidade completamente sem filtro. Humor bem pesado, ácido, anárquico e ousado. Ele não tinha medo nem do capeta, da fome, desafiava as leis de trânsito, aplicava golpes, usava armas, era alcoólatra, batia em policial, parecia ter saído do GTA. E daí? Olha o que eu achei. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. E aí vieram o final dos anos 50 e 60 pra frente. E nosso querido pássaro começou a se adaptar aos padrões de TV da época. Censurado. E com isso aquele lado maníaco e caótico foi ficando para trás, por ser considerado uma má influência. Com ele ficando cada vez mais comportado, menos agressivo, mais simpático, fazendo só umas travessuras de leve. Detesto você. Eu gosto de você. Um anjo perto do que já foi.
mas nada comparado ao que veio nos anos 90 e 2000. O Show do Pica-Pau. Uma versão bem mais modesta, mais simples, mais Nutella. Ele continuou meio sacana e malandrinho, mas 1000 vezes mais leve comparado ao Biruta. Aqui ele é praticamente um bad boy de condomínio. Acho que foi por isso que foi um fracasso nos estragos fudidos, porém aceito por aqui pelos mais novos. Saindo do universo dos desenhos e indo direto para Hogwarts, misturado com Springfield, porque, bom, aqui temos um caso clássico de flanderização. E se você não sabe o que é isso, santa que lá vem aula. Flanderização é quando um personagem que era complexo vai sendo resumido a um traço só, geralmente para virar alívio cômico. O termo vem de Ned Flanders, que começou como um bom vizinho religioso e virou uma caricatura extremada disso, um fanático religioso. Papai, a mamãe era macaca, eu não me lembro disso. Ninguém nunca foi macaco. Tudo é como sempre foi e sempre será. Deus nos pôs aqui, ponto final. Pra vocês terem noção, tem um episódio que ele transforma Springfield em uma espécie de Big Brother evangélico, monitorando todo mundo e evitando que eles cometam pecados. E aí vem o nosso menino Ron Weasley, que nos livros era um grifinório de respeito, corajoso, leal, com um senso de humor ácido, irônico, um amigo de verdade que apoia Harry mesmo nas roubadas mais brabas. Ele era inseguro? Sim. E daí? O cara cresceu com irmãos gênios, viveu à sombra deles, inclusive da de Harry, mas isso o torna humano e é o que dá profundidades e camadas. Igual uma cebola. Fedem? Sim, não! Sendo bem esperto em algumas áreas como xadrez bruxo, tática e um bom estrategista. Só que aí veio o cinema e resolveram transformar Ronnie em um Bob Esponja ruivo, um alívio cômico, um pateta, medroso, cagão e um lerdão, que constantemente fica contradizendo a coragem mencionada nos livros, além dele ser bem mais ciumento, imaturo e com zero profundidade emocional dos livros. E tem uma cena que mostra perfeitamente a diferença do Ron dos livros pro dos filmes. No livro, durante uma cena, Snape chama a Hermione de sabe-tudo insuportável. Ron então defende sua amiga e confronta Snape na frente de todos, dizendo o seguinte, abre aspas, o senhor nos fez uma pergunta e Hermione sabe a resposta. Por que perguntou se não queria que ninguém respondesse? Fecha aspas. E agora vamos ver essa mesma cena no filme e ver o que o Ron fala. Esta é a segunda vez que fala sem ser convidada, senhorita. Será que é incapaz de se controlar ou sente prazer em ser uma irritante sabe-tudo? Ele tem razão, sabia? Só faltou mamar o Snape. Além disso, nos filmes, muito de suas falas são roubadas por Hermione e Harry, fazendo o personagem ficar totalmente de escanteio. E quando finalmente temos a chance de uma nova adaptação consertar os erros do passado, ela vai lá e cria novos. Esse é o caso do novo Severus Snape escalado para o reboot de Harry Potter, produzido pela HBO Max, ou só Max. Essa empresa claramente está em crise de identidade. Prevista para 2027, a ideia da série é adaptar os livros em temporadas, prometendo ser a mais fiel aos livros. Mentiroso! E o escolhido para interpretar o vilão Snape é o ator Papeciedo. E isso já foi o suficiente para render um barraco na internet. O problema não é nem a aparência, pois muita gente até elogiou falando que ele era bonito demais para ser o Snape. E sim a descaracterização gigantesca que o personagem deve sofrer, pois nos livros, Snape é descrito como um homem pálido, com cara de defunto, cabelo oleoso e roupa escura, o que combina com o jeitão amargo e sombrio dele. A grande questão que incomodou os fãs é que boa parte da história do Snape gira em torno do bullying por aparência que ele sofria do pai de Harry, por amar a mãe dele, Lillian Potter. Com isso, os fãs temem que toda a construção narrativa se perca com o bullying que ele sofria se transformando em racismo. Existe também uma preocupação de como ele será retratado como vilão, já que ele é sempre visto por Harry e quase todo mundo como suspeito de todas as coisas ruins que acontecem em Hogwarts. Aí eu te pergunto, como o público novo vai reagir ao ver o único professor negro sendo apontado constantemente como suspeito de tudo? Weird. Pois é. Uma salva de palmas pro progressismo, mais uma inclusão foda.
Outro personagem que foi flanderizado foi o nosso querido Son Goku. Por mais que ele sempre teve uma personalidade brincalhona e inocente, quando o assunto era batalha, Goku virava o Megamente das lutas, sendo um expert em combate e um super estrategista. E quando a porra ficava séria, ele sabia como se comportar e agia com maturidade. Isso no Z, é claro, porque o Super Goku virou um jumento. Um guerreiro adulto com o cérebro de uma criança autista com hiperfoco em lutas. E eu sei o que você vai dizer. Goku sempre foi um amante de lutas. Sim, mas ele ainda tinha um mínimo de racionalidade e preocupação com os próximos. Só que lembra o que eu falei, o que a flanderização faz? Ela reduz o personagem a uma versão extremada e caricata disso. Então Goku aqui vira um maníaco por lutas, que não liga mais pra nada, nem pra sua família. Cala a boca, vagabunda! Você não é tão boa esposa assim, é uma fracassada. E eu nem sei quem é Goten. O quê? Tá maluco? Oi, eu sou Goku. A forma como ele interage com os Zamasu ao conhecê-lo. Ai, chega a doer de tanta vergonha alheia. Ele todo bobão, insistindo pra lutar contra Zamasu, igual uma criança de 5 anos que engoliu toneladas de açúcar. É por isso que eu nem julgo o Zamasu por odiá-lo. Além de outras burrices como esquecer a semente dos deuses na batalha contra Goku Black, ou esquecer o selo Mafubá na batalha final contra Zamasu, e Goku casado com 2 filhos e ainda é bebê, é intancável. Outra descaracterização bem comum é quando a dona Netflix resolve mexer com animes. E assim como cagaram com Death Note, transformando um psicopata frio e calculista em um beta fracassado, tendo sua personalidade roubada por uma mulher, e com o personagem mais icônico virando um negão surtado, inclusive eu já abordei essa atrocidade em outro vídeo, a Netflix fez mais uma vítima, e ela se chama Kagegurui, ou pior, Beth. Além de ter trocado por esse nome ridículo, inclusive o que já me ofereceram para anunciar essas porcarias aqui no meu canal, sabe a Kirari, a chefona da escola? Bom, aqui ela virou isso. Alguém me dá um pano com álcool para apagar esse batom desgraçado de feio. Também temos a Midari, que aqui além de ela ter virado uma Thaís Carla, nesse live action ela não tem a mesma aura louca do anime. E aqui ela também é hétero. Sim, aqui ela se apaixona por um cara aleatório, sendo que no anime ela quase tem orgasmos só de pensar na Yumeko. Pelo visto a Netflix não liga muito pra inclusão, ela só gosta de ser do contra mesmo. Eu não quero! Transformaram a Itsuki, a mina obcecada por unhas, em um gay influencer, daqueles pra lá de caricato. Já essa daqui... fia, a pandemia já acabou, tá? E a Mary e o Suzui... Sem comentários. É só um meme virando realidade. Detalhe, eles colocaram como negros 2 personagens que viram escravos na série. As únicas que estão bem caracterizadas são a Yumeko, que aqui está mais humana, digamos assim, né? E a Runa, que por um milagre, aqui está super fiel. Sim, a netinha trollou todos nós, fazendo a gente pensar que ela tinha virado essa aberração. Um twink que usa gorro de inverno. E assim, apesar deles terem destruído a caracterização dos personagens e de terem transformado a série num Elite 2, com vários clichês, draminhas adolescentes com taras por... Sendo bem honesto, a trama em si eu não achei tão ruim. Eu curti como eles aprofundaram alguns personagens. Ainda assim, eu prefiro o live action em japonês, que por sinal eu acho 1000 vezes melhor que o próprio anime. Tipo, ele tem uma pegada cômica simplesmente genial. Pra fechar o caixão de live actions da Netflix, tivemos Saint Seiya, aquele reboot porco de 2019 feito em CGI pra tentar alavancar a franquia nos States, que além de feder a genérico, ainda foi alvo de uma polêmica, já que o personagem Shun virou Shaun. O roteirista Eugene Son veio com a desculpa de que era pra refletir a evolução da sociedade. Vai tomar no seu cu.
No fim, o que era pra ser uma inclusão acabou saindo pela culatra, já que Shun é um dos personagens mais gentis e sensíveis do grupo. Ele meio que quebra o padrão de personagem machão. Shun, um homem não deve chorar. Até o homem mais forte choraria se estivesse tão feliz quanto eu. Está bem, eu compreendo, mas pare de chorar. E eu sei que muita gente zoa ele, mas... sim, ele é hétero. E ao trocar ele por uma mulher, a mensagem que passa é... homens héteros não podem ser sensíveis. E só as mulheres podem ter essa personalidade doce e delicada. E isso tem nome, tá? Mais uma vez, palmas pro progressismo. Partindo para o mundo dos Gremlins, vamos falar de Devil May Cry, da Netflix. Uma adaptação que tem tantos crimes que eu ainda pretendo falar dela melhor em outro vídeo. Mas como o assunto aqui são personagens, bora falar do Dante, que além de ter virado um bucha que é humilhado a todo momento, em todos os episódios, sério, o cara é solado por uma bolsa de uma mãe solteira. Temos a Lady, que agora além de usar uma armadura futurista de milico genérica, bem diferente do visual clássico de colegial, ela também teve sua personalidade elevada em níveis estratosféricos. Porque, bom, a Lady, sim, tem uma postura casca-grossa, é confiante e justamente essa personalidade durona e fodona dela que dá dinâmica ao relacionamento com o Dante, que é bem mais brincalhão e zoeiro. Mas aí o que a Netflix faz? Pega essa personalidade durona dela e a transforma em uma insuportável, uma prepotente do caralho. Por falar em caralho, é só isso que ela tem na boca, já que a mina virou uma metralhadora de palavrões. Eles são difíceis pra caralho de matar. Demôniozinho, filho de uma puta. Aquela porra de caçamba. Isso é maldade pra caralho. Pra mim, ele não fez mais do que a porra da obrigação dele. E pegou quem agora, seu filho da puta? Parece uma criança de 10 anos que aprendeu a xingar. Imagina se ela fosse assim nos jogos. Porra, você tá mesmo chorando, seu demônio viado do caralho? Não, que isso, pô, tô chorando não, é a chuva. Mas já parou de chover, seu demônio emo viado do caralho. Tu tava chorando sim, chorando a porra. Demônio não chora. E pior, ela rouba o protagonismo. Sim, a Netflix fez de novo. Quem vai acabar com ele sou eu. Ah, não fode. Seu demônio imbecil. Ele não tem nada a ver com seu pai. Essa briga é minha. Ao ponto da primeira batalha, ela conseguir derrotar o Dante com um taser. Que presa foi essa, doido? Tipo, mesmo o Dante que é rápido o suficiente para tirar 3 pessoas da frente de um caminhão, é derrotado por uma arminha de choque. Eu achei incrível como eles pegam uma personagem já pronta, que já é um ótimo exemplo de inclusão feminina, e conseguem arruiná-la, a ponto de precisar roubar o protagonismo de um cara e humilhá-lo o tempo todo. Desculpa. Isso sem falar que sua motivação original é simplesmente jogada no lixo, já que no jogo, Lady é movida por vingança contra seu pai, tanto que ela renega o nome que o pai deu a ela por ele ter assassinado a sua mãe. E é por isso que ela adota o nome de Lady, já que é assim que o Dante a chama por não saber o nome dela. Já na animação, apesar do passado dela com o pai ser contado, embora de maneira diferente, aqui ela vira uma agente, e sua motivação é mais movida a cumprir ordens e lamber as bolas do governo do que uma vingança pessoal. E o pior, ainda a chamam pelo nome paterno, o nome que ela odeia, abomina. E quando finalmente parecia que ela ia se redimir e formar uma parceria com o Dante como nos jogos, ela apunhala ele pelas costas, literalmente. Tomei no cu. E o resultado? Dante termina a série congelado, entregue de bandeja pro governo. E a cereja do bolo é Virgil sendo cadela do Mundus por vontade própria. Agora vamos falar da filha perdida do Marquito. Ellie, protagonista do game The Last of Us, interpretada por Bella Ramsey, que vem gerando muita polêmica com o lançamento da segunda temporada da série, que foi adaptada de uma forma tão grotesca que repeliu o público. E aparentemente, só agora, todo mundo se tocou que
ela não tem nada a ver com a Ellie do jogo. É óbvio, velho. Tipo, você olha pra essas duas imagens e elas já dizem muita coisa. A Ellie do jogo é uma garota de cabelo avermelhado, cheia de sardas, que começa a história como alguém doce, curiosa e simpática, mesmo no mundo completamente destruído. Mas com o tempo, depois de tantas perdas e traumas, ela se torna uma pessoa fria, movida por vingança. Isso fica evidente nas expressões dela, que são muito marcantes no jogo e que transmitem raiva, dor e conflito. Já da série... expressão vazia, rosto redondo, achatado, quase nenhuma nuance emocional. E quando ela tenta ser expressiva, fica algo super caricato. I let you live, and you wasted it. Eu não tô zoando, esse corte seco tá na série. E mesmo passando por todas as merdas, ela continua parecendo uma criançona imatura, totalmente deslocada da própria realidade. Em um momento que deveria ser de fúria e desespero, com sangue nos olhos, a Ellie da série solta isso. Então, a gente vai ter um bebê. Eu vou ser pai. Eu vou embora! Segue a Ellie enfiando os dedos imundos nos canais vaginais da Disney. Enquanto isso, no jogo... Acho que eu tô grávida. Quê? Eu só preciso descansar um pouco. Mas que merda. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Caralho, cuzão! Inclusive, muitos fãs se sentem roubados, porque tinha várias atrizes perfeitas para interpretar a Ellie. Um exemplo é a Cailee Spaeny. Dizem até que ela fez testes pro papel, né? Detalhe, a atriz que fez a Abby se parece mais com a Ellie do que a própria Bella. E o Joe... assim, o Pedro Pascal é um excelente ator, mas tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Ele não é barbudo. Sem contar que aviadaram completamente o personagem. Já que no jogo, Joe é um texano bruto, um sanguinário, um animal. Enquanto na série, ele virou um chileno bundão e depressivo. O cara tem crise de ansiedade, faz terapia em pleno apocalipse zumbi e ainda é humilhado por uma terapeuta maconheira formada na USP. Como diria Magali, não sobrou nada. Mas as motivações, segundo os produtores, como o próprio Neil Druckmann, é que eles queriam personagens que fossem mais humanos, que se conectassem com o público e que não seguissem padrões de belezas impostos pela sociedade patriarcal. Pois é. Agora não basta a gente aguentar feiura na vida real, temos que aturar na ficção também. E por essas e todas as diferenças que muita gente começou a zoar a aparência da Bella, a ponto dela até sumir das redes sociais. Mas assim, eu realmente acho que vocês estão exagerando, gente. Pô, a Bella não é tão feia assim, tá? O nome dela é Bella. Pô, gente, para com isso, velho. É maldade. Não para, velho, pelo amor de Deus! Agora falando sério. Os maiores responsáveis por todo esse hate não é nem da atriz, e sim dos produtores. Eles sabem que boa parte dos fãs vai odiar o cast, vai fazer comparação, vai criar hate, e isso pode até custar a carreira da atriz. Mas... dane-se! Isso é ótimo! Gente, engajamento. Por que você acha que virou moda trocar a etnia dos personagens por um ator que nem é feio, mas eles deixam com aparência duvidosa de propósito? Cara, você acha que isso não é pensado? Além da questão ideológica, quanto mais barulho nas redes, melhor a divulgação. Por outro lado, existe uma parcela de fãs que defende a Bella com unhas e dentes, elogia sua atuação e acredita que ela é a Ellie perfeita. E quem reclama são os virgões fracassados que nunca sentiram a maciez de um peitinho. E você, o que acha? Galera, é isso, valeu e tchau!